Amém. Vamos abrir em Mateus 4:26. Eu disse Mateus 4:26. Marcos, peço perdão. Marcos 4:26. Marcos 4:26. Jesus falou aos discípulos e a todos que estavam a ouvi-lo e dizia a como se assemelhava ao reino de Deus. E dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia e a semente brotasse e crescesse não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque é chegada a hora da ceifa. Veja o que é. O reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente bruxasse e crescesse, não sabendo ele como. O que é dado ao homem fazer? Semear. Semear em quem? Em todas as áreas da sua vida. Semear em atitudes, semear em palavras, semear financeiramente. Tudo são sementes que por si mesmo vão crescer. Porque a terra por si mesmo faz crescer tudo. Porque assim como está aqui escrito, porque a terra por si mesmo frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Não há intervenção humana para que o crescimento acontece, tudo acontece automaticamente. Porque Deus já programou assim. Então o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos semear, em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, com o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos de nada, nunca vamos ter falta. Porque tu és o nosso Deus, Senhor. E és tu que enche a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Então vamos abrir em Gênesis 37, versículo 4. Gênesis 37, versículo 4. O título da mensagem hoje é Mais para Baixo. Realmente, Deus tem uma forma de operar nas nossas vidas e de fazer as coisas completamente diferente de nós. Nós acreditamos que ser próspero é estar sempre a ver mais crescimento e ser coisa e ter mais coisas nas nossas vidas.
Mas não é assim que Deus vê as coisas. Eu quero-vos mostrar a vida de um homem que passou por algumas coisas para poder abençoar um povo. Na altura, penso que foram 70 e poucas pessoas, e 6, acho eu, mas depois foi-se a tornar um grande povo. Mas Deus preparou tudo para que esse povo não morresse. E às vezes nós não percebemos como é que as coisas acontecem na nossa vida. Porquê que Deus faz da maneira como faz e porquê que faz. Pois existe uma intenção da parte de Deus sempre. Não é por acaso que a palavra de Deus diz que em tudo dai glórias. Mesmo quando nós estamos a passar por situações difíceis, nós devemos agradecer a Deus pelas coisas que temos. Devemos agradecer a Deus por tê-lo a Ele conosco sempre. E essa atitude nos vai levar mais longe. Nos vai fazer confiar cada vez mais em Deus e saber que Ele está a operar a nosso favor sempre. Eu quero-vos mostrar a história de um homem que nesta altura ainda era um adolescente, depois tinha 17 anos de idade. Ele é o mais novo dos irmãos até agora, depois iria nascer outro irmão. Mas até esta altura ele é o mais novo dos irmãos. E ele é filho de uma mulher do qual o pai dele amava muito. Foi por causa dessa mulher que ele trabalhou 7 anos para poder se casar com ela. E ao final de 7 anos, o sogro enganou-o e deu-lhe a filha mais velha. Ele teve de trabalhar mais 7 anos para se poder casar com a mulher que ele queria. Ele amava muito esta mulher, mas no entanto esta mulher nunca lhe deu filhos, até uma determinada altura em que teve um filho. E esse filho chama-se José. Esse adolescente agora tem 17 anos de idade. O pai o ama muito, mas ele tem mais irmãos, mais 11 irmãos, e os irmãos têm inveja dele. O pai faz numa túnica para ele de várias cores e o ama muito. E os irmãos não gostam nada disso. E às vezes nós não percebemos porquê. Porquê que às vezes aqueles que estão próximos de nós têm o comportamento que têm. Veja o que está aqui escrito. Gênesis 37, versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantou e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. E então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura eu e tua mãe e teus irmãos inclinaste perante ti em terra? E os seus irmãos, pois, o invejavam,
E o seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Entenda uma coisa. Os projetos de Deus para a nossa vida não são muitas das vezes aquilo que nós pensamos. Se calhar alguns de nós já tivemos sonhos, já tivemos visões em que Deus nos mostra alguma coisa. E nós pensamos sempre, quando Deus nos mostra determinados sonhos, nós pensamos sempre que a nossa vida vai ser assim. Isto vai Pai, tu mostraste-me isto agora vai ser sempre a subir. É sempre a subir. Eu estou-me a rir porque também percebo para rir. No entanto, o que acontece é exatamente o contrário. É sempre a descer. Sempre a descer. E você está a dizer, mas porquê? Eu não sei se você nunca viu, mas deve ter visto. Eu já vi também, já vi pessoas a moldar o barro, já vi na televisão. E o barro tem de ser moldado. Tem que levar água e é moldado. Eles moldam o barro porquê? Porque à medida que moldam o barro pode aparecer alguma pedra, coisa assim, e então tiram. E continua a moldar o barro. Você acha que é agradável para o barro estar a ser machucado? Imagina uma máquina de lavar. Nós metemos a roupa na máquina de lavar para quê? Para ser lavada. Você acha que é agradável para a máquina de lavar estar lá dentro aos tombos? Nós nem nunca pensamos nisso. Pensamos sempre no produto acabado. Pensamos que estava sujo, colocámos lá dentro e saiu lavado, limpo, glória a Deus. E o processo? E o processo? Deus lhe mostrou isto em sonhos. E mostrou isto aos seus irmãos e ao seu pai. Os irmãos, a partir daqui, o invejavam cada vez mais. Até que chegou um dia no versículo 28, mais abaixo, versículo 28. Até que chegou um dia que agarraram, José foi ter com eles agarraram em José, rasgaram-lhe o vestido que tinham e mandaram para dentro de um buraco. E viram passar uns midianitas, uns mercadores, e venderam José. O irmão deles o venderam. Veja o que está aqui escrito. Passando depois os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Você pensa, mas ele teve o sonho. Foi exatamente aquilo que eu lhes mostrei. A vida que nós pensamos às vezes é sempre, não, isto vai ser sempre a subir, para que se concretize aquele sonho que José viu, para que os irmãos se humilhem perante ele. E agora? Onde é que está o sonho? José acabara de ser vendido como escravo. Onde é que fica o sonho?
Nós temos que nos habituar numa coisa. Quando alguma coisa acontece na nossa vida, há um propósito para tudo. E você diz, mas há um propósito? Há um propósito. Há um propósito que nós temos que entendê-lo e percebê-lo. Você vai ver que em todo o processo de vida de José, você vai ver que Deus sempre esteve com ele. Deus sempre o fez prosperar. Então, e você vai dizer, mas se Deus o fez prosperar, por que ele está a passar o que está a passar? Porque é a única forma do objetivo que Deus tem na vida dele e da família dele poder ser alcançado. Depois disso, no versículo 39, Gênesis 39, versículo 1. Gênesis 39, versículo 1. E diz aqui, José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco, o oficial de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que tinha levado para lá. Agora passamos para o versículo 3 e veja o que é que diz. Versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele em tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Potifar viu que este homem tinha uma coisa diferente dos outros. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele se propunha para fazer, acontecia e corria bem as coisas. Potifar viu nele algo diferente dos outros. Mas veja uma coisa. Este homem tinha acabado de ser comprado como escravo. O escravo não é alguém que é contratado. É alguém que, se não fizer as coisas, é chicoteado. Batem nele para que faça as coisas. No entanto, José trabalhava como escravo arduamente e fazendo as coisas correto. Então ele não estava revoltado com a situação de ter acabado de ser vendido pelos irmãos como escravo. Ouçam, isto é muito importante. Muito importante. Muito importante porque a maioria das vezes as pessoas queixam-se. E queixam-se porque estão nesta situação, e queixam-se porque estão naquela situação, queixam-se porque não têm isto, queixam-se porque não têm aquilo, queixam-se porque é uma injustiça, queixam-se porque não estão a fazer aquilo, queixam-se porque não estão a fazer aquilo. José, durante toda a sua vida, nunca se queixou. Ele só disse uma coisa. Ele só disse uma coisa. Quando pediu a alguém que o tirasse de um determinado sítio. E ele contou um pouco da vida dele. Mas não se queixou. Contou um pouco da vida dele. Mas de resto, nunca disse nada. Na Bíblia, o que relata a vida de José, nunca ouvimos ele queixar. Nunca ouvimos ele dizer nada. E ouça bem uma coisa. É diferente de uma pessoa que se queixa de uma pessoa que não se queixa. E se ele se queixasse, primeiro Deus não iria operar na vida dele. E em segundo lugar, o próprio patrão dele, que é agora patrão dele, que o tinha comprado, nunca iria pôr em cargos superiores. Porque via nele raiva, revolta
e não iria querer uma pessoa dessas a chefiar as outras pessoas. No entanto, o que aconteceu a José foi exatamente o contrário. Este homem viu que nas mãos dele tudo prosperava, tudo funcionava. E ele trabalhava com finco, com amor. E ele viu nele algo diferente, porque Deus era com ele. E sabe o que é que ele fez? Gênesis 39, versículo 9. Mais abaixo um pouco, nós vamos ver no versículo 9. Antes de lermos, deixe-me-vos contar o que aconteceu até aqui. Ele tornou-o maior na casa onde estava. Onde ele estava, ele meteu a chefiar todas as outras pessoas dentro de casa dele. Este Potifar meteu a chefiar todas as pessoas. Tudo era gerido pelas mãos de ele. Estamos a falar de uma pessoa com pouca idade. Nesta altura, possivelmente, já teria mais alguma idade, mas Potifar viu nele algo diferente. Deus prosperava na mão, tudo o que ele fazia prosperava. Então o tornou, meteu a mandar sobre tudo. E ele mandava sobre tudo. Ele geria tudo. Mas o problema é que a mulher de Potifar viu a ele. E ele, segundo o que a Bíblia diz, era formoso, era bonito. E então quis deitar com ele. E aqui vemos a resposta de José. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? O que ele estava a dizer, eu fui colocado neste sítio, a mandar sobre tudo e sobre todos. Eu nunca iria tocar na mulher do meu patrão. E ele principalmente disse, e pecaria eu contra Deus? Ele sabia que ao fazer determinadas coisas, ele ia desagradar a Deus. E a preocupação dele era essa. Era o desagradar a Deus. Quando nós fazemos tudo, seja o que for, nós devemos ter sempre isto em mente. E Deus. Se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo outro, e Deus vai se agradar disso? E Deus. Quando a Bíblia diz para nós amarmos o Senhor e pô-lo em primeiro lugar, é pôr em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas. Em tudo. Porque assim fazendo, nós estamos a honrá-lo a Ele. Mas mesmo quando as situações são más e as coisas não estão bem, mesmo quando as coisas não estão bem. Mas às vezes é difícil. E eu sei que é difícil. Mas você tem que entender uma coisa. Honrar a Deus não tem a ver com as coisas quando são fáceis. Porque honrar a Deus quando as coisas são fáceis, está tudo bem, é muito fácil. Mas quando você está a passar por situações difíceis na sua vida, lembrar-se de Deus e honrar a Deus é muito maior do que você imagina.
Este homem não se quis deitar com esta mulher. O que é que aconteceu? Ela tentou várias vezes e houve uma das vezes que não estava ninguém em casa e ela o agarrou. E quando o agarrou, ele não quis ficar ali, quis fugir e fugiu. E a roupa, parte da roupa, ficou na mão dela. Parte da roupa de José ficou na mão dele. E ele fugiu. Ela, revoltada porque não conseguir o que queria, começou a gritar, e vieram os homens, outros homens que trabalhavam lá na casa, vieram ter com ela, e ela gritava e dizia que ele tinha tentado violá-la. Até que chegou o patrão, Potifar, aquele que o comprou como escravo. E vamos ver até ao versículo 20, vamos mais abaixo. Gênesis 39, versículo 20, vamos mais abaixo. Versículo 20. Este homem soube pela esposa o que é que tinha acontecido. Ele ficou muito revoltado. O que a Bíblia diz é que ele se acendeu a ira dele. Versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, portanto na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E assim esteve ali na casa do cárcere. José agora foi preso injustamente. Ele não fez nada para ser preso. Algumas vezes na nossa vida nós pensamos assim, mas eu não fiz nada para estar nesta situação. Eu não fiz nada para passar o que estou a passar. Porquê? Tudo faz parte de um processo em Deus. Deixa-lhe contar uma história paralela. Num programa de televisão, alguém estava na audiência e fez uma pergunta ao apresentador. Nessa pergunta ao apresentador, ele vira-se e diz: eu fui despedido, ando à procura de trabalho, mas está difícil. O que é que eu devo fazer? Perguntava ele. E o apresentador perguntou-lhe assim, foi ter com ela, acho que até foi ter com ela. Sentou-se ao lado dele e começou a falar com ela. E virou-se e perguntou: eu acho que o que está a acontecer na vida é que tem que haver uma mudança. Então, mas você fazia o quê? E ele disse que trabalhava não sei em quê. E depois ele perguntou: mas o que é que você gosta de fazer? E ele: o que eu gosto de fazer é de cozinhar. Então você tem que arranjar um trabalho como cozinheiro. Mas ele disse: mas eu não tenho os conhecimentos suficientes, eu gosto, mas não. E o apresentador disse-lhe uma coisa impressionante. Disse-lhe assim: quando nós confiamos em Deus, deixamos as coisas na mão dele. E ele sabe o que está a fazer. Ele quer nos mudar a nossa vida para melhor. Mas por isso, às vezes, há coisas que têm que acontecer. Há coisas, às vezes, que acontecem, umas porque nós queremos que aconteçam, outras porque Deus está-nos a mostrar que tem que acontecer, e mesmo quando nós agarramos e não deixamos que isso aconteça, não queremos que isso aconteça, porque pelo que vamos ver, isto vai prejudicar a nossa vida, nós não obedecemos a Deus e Deus agarra e faz com que aconteça na mesma.
E o que ele estava a dizer ao homem é que ele não tinha sido despedido por acaso. E o homem ficou assim e disse: gaste tempo fazendo comida, se você gosta. Ele continuou com o programa, mas aquilo ficou-lhe na cabeça. E ele fez um telefonema, mesmo no meio do programa fez um telefonema, e virou-se para o homem e disse assim: nós aqui do programa vamos dar a você 6 meses pagos para você ir tirar um curso de culinária. Se nos primeiros 6 meses você tirar boas notas, for aplicado naquilo, nós pagamos pelos outros 6 meses. E então você fica com um curso de 1 ano. O que é que eu quero dizer com isto? Será que Deus faz as coisas por acaso? Será que Deus não prepara tudo para o que vai acontecer? Será que Deus não sabe o que está a fazer? Às vezes parece que se esqueceu de nós. Mas Ele nunca se esquece de nós. Ele sabe muito bem o que está a fazer. Atualmente José está preso. E no versículo 21, portanto tivemos a ler o 20 e agora o 21. O Senhor, porém, estava com José. Deus nunca largou José. O Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carceramor. E o carceramor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. O carcereiro não teve cuidado nenhum, não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, mas Deus estava com José, mesmo na situação difícil. Ele tinha sido vendido como escravo. Agora que estava numa situação melhor, em que estava, apesar de ser escravo, estava a governar uma casa e estava a fazer tudo, agora injustamente acusado, vai parar à prisão. E agora mesmo na prisão, Deus o abençoava. E ele ficou a gerir a prisão. Ouça, qualquer pessoa nesta situação fica amargurada, fica triste, fica com raiva. Ele fica a pensar, parece que estou a ser perseguido. Parece que querem todo o mal contra mim. Parece que há um mal olhado. Parece que está-se tudo a voltar contra mim. É nesta altura que mais você tem que buscar a Deus. É nesta altura, quando as coisas não estão bem, que mais você se tem que voltar contra Ele. E não é chegar a Deus e queixar-se, porque não vai resultar. Não vai resultar. Só se chegarem e olha isto, olha aquilo, olha aquilo outro, é injusto, é não sei o quê. Isso não vai resultar. Com Deus não vai resultar. Com Deus é em tudo dai graças. Qual era a situação de José? Tinha sido vendido como escravo. E ele teria de dizer na casa, obrigado, pai, que eu estou a ser tratado bem aqui, tenho comida. E te agradeço, pai, no nome de Jesus. Agora, preso, obrigado, pai, que eu estou a ser tratado bem e tenho comida aqui também. E te agradeço, pai, no nome de Jesus. Você está... Cada vez que eu penso em tudo isto, eu penso em muita coisa da minha vida. Penso em muita coisa que eu passei. Penso em muitas injustiças que eu sofri.
Mas pense também que eu amo a Deus e que eu quero servir é a Deus, não é aos homens. Não é fácil estar em posições em que nos leva a situações difíceis. Mas entenda, volte-se para Deus. Às vezes nós não entendemos, às vezes, quando é que aparece uma doença. Quando é que aparece um problema financeiro? Quando é que aparece um problema no lar? Quando é que aparece um problema com família? Houve uma altura da minha vida que era impressionante. As coisas aconteciam e não pararam de acontecer. Só quando eu fiquei calado é que as coisas pararam. E eu na altura não me apercebi que pararam por causa de eu estar calado. Por causa de eu não me estar a queixar. Eu na altura não percebi isso. Mas depois, com a continuação de andar com Deus, eu percebi. As coisas pararam porque eu me calei. Porque eu parei de falar o errado. Porque eu parei de me queixar. Por isso as coisas pararam. José não fez isso. No entanto, José continuava a trabalhar dentro da prisão agora. Em Gênesis 40, versículo 13. Gênesis 40, versículo 13. Portanto, um capítulo à frente. Ele agora estava perante dois homens. O copeiro Mor e o padeiro Mor. Ambos serviam perante Faraó. E os dois tiveram sonhos. E agora José revela o sonho do copeiro Mor. E diz: dentro ainda de 3 dias o Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E estará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. O sonho que ele teve, José interpretou o sonho e disse que ele ia ser restaurado. E aqui José pede-lhe algo a seguir. Versículo 14. Porém, lembra-te de mim quando for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e me faças menção de mim ao Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque de facto fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. É aqui a única vez, o único sítio na Bíblia, onde ele agarra e pede alguma coisa para que mudem a situação onde ele está. A seguir, o padeiro Mor agarra e revela o sonho a ele. E ele, muito triste, revela ao padeiro Mor que ele ia ser morto. E foi morto. O copeiro voltou a servir o Faraó, mas o padeiro foi morto. O que é impressionante é que se você for até ao versículo 23, até cá abaixo, ao versículo 23, Gênesis 40, 23, o copeiro Mor voltou a trabalhar com o Faraó, mas veja o que aconteceu. E o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Porquê? Porque ainda não era tempo. A situação que você está a passar não é os seus pedidos, não é os seus conhecimentos, não é aquilo que você tenta fazer para resolver a sua situação que vai resolver.
Todos nós, de uma forma ou de outra, sempre tentamos. Eu lembro quantas e quantas vezes eu tentei resolver situações. Quantas e quantas vezes eu tentei resolver isto, aquilo e aquilo outro, tentei, até que cheguei a uma altura que parei de fazer isso. E outras pessoas vinham ter comigo, mas tu tens que fazer alguma coisa, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo. Eu disse, nada, não vou fazer absolutamente nada. Porquê? Porque eu tinha entregue o assunto nas mãos de Deus. Iria deixar ser Ele a fazer. E desde que eu comecei a fazer isso, houve muita coisa na minha vida que se resolveu de forma automática, sem eu fazer nada, sem eu barafustar, sem eu me queixar, sem eu buscar, até orando muito pouco sobre os assuntos. As coisas resolveram-se sozinhas. Porque Deus está no controle. Ouça, Deus nos ama muito mais do que nós imaginamos. Deus quer o nosso bem. Ouça, eu quero vos levar a pensar, Gênesis, Deus criou o homem e a mulher. Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. Você acha que foi do agrado de Deus tirá-los de lá, daquele paraíso? Você acha que não doeu o coração de Deus de fazer isso? Mas ele tinha que fazer, porque o homem acabara a desobedecer. Mas podia ser condescendente. Não, isso não existe com Deus. Assim como um pai não deve ser condescendente com os seus filhos. Deve corrigi-los e mantê-los no caminho certo. Para quê? Para que no futuro sejam homens e mulheres como deve ser. Porque quanto mais você é permissivo e permite na vida das crianças certas coisas, mais no futuro está a moldar uma criança para achar que consegue fazer tudo na vida e ter tudo na vida. E você e eu sabemos que não é assim. Que vai haver desafios. Então o copeiro mor se esqueceu de José. Então o que é que aconteceu a seguir? Gênesis 41, 16. Vamos passar mais outro capítulo para a frente. Gênesis 41, 16. Eu acho impressionante as respostas que José dá. Porque nota-se nele um homem que é temente a Deus. Ele não se queixa, nunca brafusta, nunca murmura, nunca fala contra, antes é humilde, constantemente é sempre humilde. Mesmo em situações de injustiça, ele não se queixou, ele só falou aquilo para ver se podia ajudá-lo. É a tentativa muitas vezes humana para tentar resolver as situações. Mas ao final de 2 anos, depois do que este acontecimento aconteceu, de que ele revelar o sonho do copeiro mor, ao fim de 2 anos, o faraó tem um sonho. Nesse sonho, ninguém consegue interpretar o sonho. Ninguém consegue dar uma resposta válida ou que agradasse a todos sobre o sonho. O sonho falava sobre 7 espigas boas e 7 espigas más. E nas 7 espigas más que estavam ressequidas, comiam as 7 espigas boas. E depois apareciam outra vez outro sonho, 7 vacas, e 7 vacas gordas.
depois apareciam 7 vagas magras, e as 7 vagas magras comiam as 7 vagas gordas. Ninguém conseguiu interpretar o sonho. E então chamaram o copeiro-mor, agora lembrou-se de José, que tinha interpretado o sonho dele, tinha traduzido, por assim dizer, o sonho dele, e então mandaram-no chamar. E ele agora, José, está perante o faraó. E perante o faraó, agora, o faraó perguntou, então tu revelas sonhos, é? E veja a resposta do José. Gênesis 41, 16. E respondeu José a faraó, dizendo, isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Ele disse, ele não virou a glória para ele. Ele virou a glória para Deus. E depois, no versículo 38, um pouco mais abaixo, Gênesis 41, 38. O faraó conta o sonho e José dá a interpretação do sonho. E não só dá a interpretação do sonho, diz como devem fazer para poder subsistir. O que é que falava o sonho? O sonho falava sobre 7 anos de muita fartura no Egito. Muita fartura. Mas depois que havia 7 anos a seguir, que iriam ser 7 anos muito más, de uma seca muito grande, que iria destruir o Egito todo se não houvesse cuidado nos 7 anos de fartura. Era o aviso de Deus para o Egito. E ele próprio disse logo o que é que haviam de fazer, que deviam tirar a 5ª parte de cada semente que fizessem, por cada 5 sementes deviam tirar uma semente e guardá-la e fazer celeiros enormes para guardar essas sementes para a altura de seca, para a altura que via vir de 7 anos de seca. O José disse logo tudo o que haviam de fazer e o faraó ficou impressionado com a resposta. E veja o que é que disse. Gênesis 41, 38. E disse faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. José, que estava preso, que foi tirado da prisão, revela o sonho do faraó. E Deus revelou ao faraó quem este homem é. E por causa disso, o faraó coloca-me como primeiro-ministro sobre todo o Egito. Eu quero que você entenda que o Egito, na altura, era a nação mais próspera que existia, mais forte, militarmente inclusive. Era um reino muito forte. E você diz, então, mas o homem foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, foi acusado injustamente, foi parar para a prisão. E agora é elevado a primeiro-ministro. Porque o próprio faraó diz, ninguém é tão inteligente nem sábio como tu. Porque ele imediatamente não só revelou o sonho, como disse como é que haviam de fazer para que pudessem passar por aquela seca. Porque Deus lhe revelou logo o que é que haviam de fazer.
Você sabe com que idade tem agora, José? Ele agora está com 30 anos de idade. Ele foi vendido como escravo com 17 anos de idade. Portanto, passaram-se 13 anos. 13 anos que esteve a trabalhar como escravo. 13 anos em que foi acusado injustamente e esteve na prisão, mais outros não sei quantos anos. No total, foram 13 anos. E agora, com 30 anos de idade, ele governava o Egito todo. As coisas não pararam por aí. Ele agarrou e, por ordem dele, começou a trabalhar. Meteu mais gente a trabalhar a terra, mais gente a colher cereais. Agarrou e armazenou esses cereais, criando e fazendo torres muito grandes onde esses cereais eram guardados. E fez isso nos 7 anos de fartura. Nos 7 anos de fartura, guardou e semeou muito a terra. Criou mais áreas para semear a terra, para ter mais ainda. Só que acabaram os 7 anos de fartura. Começaram os 7 anos de fome. E no segundo ano de fome, os irmãos de José vieram comprar comida ao Egito. Porque eles sabiam que havia lá comida. Porque José tinha guardado. Gênesis 42, versículo 6. Gênesis 42, versículo 6. José, naqueles 7 anos, agora estaria com 37 anos de idade. Naqueles 7 anos, ele guardou. Agora, não, mais 7 anos, mais ou menos 2 anos, portanto, estava com 39 anos de idade. Ele governava todo o Egito. E as pessoas iam ao Egito porque sabiam que lá havia alimento. Todo o lado havia seca. Em todo o lado havia seca. E estava a ser uma seca muito complicada. Tão complicada, que os irmãos de José tiveram de ir ao Egito. E veja o que é que aconteceu. Gênesis 42, versículo 6. E José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Eles não sabiam que era José que estava a governar. Eles não o reconheceram. E eles chegaram lá e inclinaram-se perante José. Exatamente o sonho de José. Exatamente o sonho que Deus tinha dado a José veio a acontecer. Os irmãos agora estavam inclinados perante José, com a face em terra. José, quando os viu, reconheceu-os, mas eles não reconheceram José. E então José começou a elaborar um plano para ver se os irmãos tinham mudado a forma de ser. Primeiro começou a dizer que eles eram espiões, começou a dizer que eles estavam lá para espiar. Eles disseram que não, que só vinham lá para comprar porque não tinham.
E depois disseram que tinham outro irmão mais novo, o irmão que José nunca conheceu, filho da sua mãe, mas que ele nunca conheceu. E ele virou-se e disse: olha, um de vocês podem ir e levem comida, mas fica um de vocês cá preso e tem que me trazer esse irmão mais novo. E deram-lhes comida e meteram o dinheiro que eles tinham pago a comida, meteram no cimo dos sacos. Quando eles viram aquilo, eles ficaram aflitos. Mas que é isto? Foram ter com o pai, mostraram, explicaram tudo o que aconteceu e que o outro irmão tinha lá ficado e que teriam de levar o mais novo para poder trazer mais comida e para trazer o outro irmão. O pai não queria deixar aquele irmão mais novo sair porque já tinha perdido a José e não queria perder outro filho. Mas depois de muita insistência dos irmãos todos, o pai cedeu e deixou o irmão mais novo ir. Chegaram ao Egito. Ele os recebeu e deu-lhes um banquete e eles comeram. Deu-lhes de comida, mandou fazer exatamente a mesma coisa, meter a comida, o dinheiro que eles pagaram em cima nos sacos, mas mandou meter no mais novo uma taça de prata ou de ouro que ele tinha lá, colocar dentro das sementes. Quando eles foram embora, homens do exército do faraó foram atrás deles e chegaram ao pé deles e disseram que eles tinham roubado. E eles disseram: não, nós nunca iríamos roubar. No entanto, quando abriram o saco do irmão mais novo, estava lá o produto do roubo. Estava lá uma taça que tinha sido lá posta, que não tinha sido o irmão mais novo que tinha roubado. Eles ficaram muito tristes e voltaram todos para junto de José, não sabendo em eles ainda que era José. E quando lá chegaram, o irmão mais velho virou-se e disse assim: eu fico pela vida do meu irmão mais novo. Eu tomo a culpa pela vida do meu irmão mais novo, do que aconteceu. Não percebemos o que é que aconteceu, mas eu fico como escravo por ele. Eu não quero ver o meu pai sofrer mais como sofreu por meu irmão que morreu. José, perante tudo isto, mandou que toda a gente saísse da sala e ficou só ele com os irmãos. E ele se mostrou aos irmãos e disse que era José. E chorou com ele. José queria ver se eles tinham mudado, se eles tinham percebido o erro que tinham feito quando venderam José. E eles mudaram. Mas vamos agora a Gênesis 45, versículo 5. Gênesis 45, versículo 5. Ele vira-se e diz: agora, pois, não vos entristeçeis, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. E depois diz no versículo 6, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem cega na terra.
Isto é muito importante. José percebeu o plano de Deus. José percebeu que tudo o que aconteceu não teve a ver só com os irmãos. Teve a ver com uma vontade divina para que pudessem ser abençoados. Ouçam, se José nunca tivesse sido vendido como escravo, ele nunca chegaria ao Egito. Se José, quando estava no Egito, a trabalhar como escravo, a trabalhar na casa de seu senhor, se ele nunca tivesse sido acusado injustamente, ele nunca iria parar à prisão. E se ele nunca fosse parar à prisão, nunca haveria o sonho do padeiro Mor. E se ele nunca tivesse adivinhado o sonho do padeiro Mor, nunca chegaria a adivinhar o sonho de Faraó. E nunca seria colocado como primeiro-ministro sobre todo o Egito. Realmente ele teve sonhos que vieram a acontecer e estão a acontecer. Mas tudo foi um processo para que pudesse, no fim, acontecer aquilo que Deus tinha querido fazer na terra para poder abençoar. José reconheceu que tudo o que aconteceu na vida dele é para que o povo dele, os irmãos dele, pudessem ficar vivos e passar por aquela grande seca que estava a acontecer. José deu comida aos irmãos, vestes, mudas de roupa e tudo mais, mandou os irmãos ir buscar o pai. O pai não acreditava que José estava vivo, mas depois de ver tanta coisa dada, agarrou e foi ter com José. José viu o pai ao longe, correu para ele, choraram os dois. E agora o povo de José está no Egito. José dá instruções aos irmãos para o que deviam de falar perante Faraó. Faraó agarra e lhes dá aquilo que eles tinham dito, as terras por causa de cuidar das ovelhas. Não só o Faraó pediu que eles sempre cuidaram de ovelhas, também pediu que cuidasse das ovelhas do Faraó. E eles ficaram na terra. E foram sustentados por José. Só que não acabou aí. O povo todo do Egito começou a vender as suas coisas e vendiam a José para poder ter comida. E chegou ao ponto tal que venderam tudo o que tinham, até chegar ao ponto de vender as suas próprias vidas para poder ter alimento. Atualmente José, primeiro-ministro do Egito, era detentor de tudo, era possuidor de tudo que havia no Egito. Tudo era dele. Que era dele, ou antes que era do Faraó. Mas ele possuía tudo, porque tinha comprado todas as terras, todos os animais, todos os carros. E as pessoas diziam, não temos mais nada, senão as nossas próprias vidas. E nos submetemos a ti, dizia ele. E ele começou a sustentar o resto do povo com alimento. E depois lhes disse que quando chegar a altura em que puderem semear, eles têm que dar uma parte ao Faraó por causa das suas vidas e tudo mais. O pai, a esta altura, morreu e os irmãos ficaram aflitos. Vamos lá a Gênesis 50, 18. Gênesis 50, 18. Foram sepultar a Jacó, pai de José. Quando o sepultaram, quando o enterraram,
Os irmãos pensaram, agora José vai se vingar de nós pelo que nós fizemos a ele. E eles ficaram muito aflitos. Foram ter com ele e disseram, não, olha, o nosso pai disse para tu não te vingares de nós. Mas e então veja o que é que aconteceu. Gênesis 50, 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Exatamente o que ele sonhou. E José lhes disse, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Agora vejam isto. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um grande povo. Aquilo que nós às vezes achamos que é por mal, por maldade que fazem contra nós, não é. É apenas parte de um processo para que Deus nos possa levar ao sítio que nos quer levar. Na sua vida, na minha vida, você tem que entender, há situações que nós temos que passar e vamos passar. Situações às vezes muito difíceis. Mas em todas as situações nós temos que nos lembrar de uma coisa. Deus é por nós, ninguém será contra nós. Temos que lembrar que nesse processo Deus está ao nosso lado e nos vai ajudar por todo o caminho, como ajudou José. Porque tudo prosperava na mão de José. Às vezes não entendemos porque é que as coisas estão a acontecer como estão a acontecer, não percebemos porquê que tem que ser assim, mas em todo o processo você tem que levantar as mãos para o céu e agradecer a Deus pelo que você tem. Agradecer a Deus pela casa que tem. Eu lembro-me sempre de um homem que disse, agradeça a Deus, escreva num papel, o que é que você tem? Olha, hoje comi, obrigada Pai porque hoje comi, obrigada porque tenho um teto, obrigada porque tenho isto, mesmo que seja coisas poucas, escreva, e você vai escrever, vai ver o que é que você tem, e você vai ver que afinal não é tão poucas coisas que você tem. E noutro papel você vai escrever o que quer ter. Mas principalmente todos os dias, agradeça a Deus pelo que você tem. E agradeça a Deus porque crê que Ele vai lhe dar aquilo que você escreveu, que quer. E você vai ver que muitas coisas vão passar de um papel para o outro, em que do outro papel você vai agradecer a Deus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Esta é a vontade do nosso Deus para connosco. As coisas podem não parecer fáceis, mas tudo faz parte de um processo para que se possa atingir o fim que Deus deseja para as nossas vidas. Muitas das vezes lutamos contra várias coisas, mas uma delas que lutamos é contra o tempo, achando que já devia ter sido, já devia ter acontecido. E não sabe Deus o que está a fazer. Não sabe Deus como fazer melhor as coisas. Não é Deus aquele que sabe todas as coisas. Para terminar, vamos abrir em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28.
Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. Há outras traduções que diz que são aqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem. Mesmo as coisas que você acha que são mal, todas as coisas contribuem para o bem. José percebeu isso. Que todas as coisas contribuem para o bem. Apesar de ter passado por situações muito difíceis na vida. Todas as coisas contribuem para poder estar a fazer a vontade de Deus na nossa vida. Portanto, por favor, não se queixe. Levante as mãos para os céus e agradeça a Deus. Agradeça a Deus o que pode fazer, o que consegue fazer. Agradeça a Deus o que tem. Agradeça a Deus pelo que já proporcionou na sua vida. Porque mais portas vão se abrir para a sua vida. Mais coisas vão acontecer. Pela gratidão que você mostra para com Deus. Para tudo o que Ele dá. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Com esta passagem bíblica, nós aprendemos a largar o controle das situações e deixar ser Deus a fazer. Não vamos conseguir controlar as coisas. Não vamos conseguir controlar as situações. Mas à medida que nós deixamos o controle desse controle para Deus, Ele fará o melhor para connosco. De nada vamos ter falta. E tudo vai ser para a nossa bênção, no nome de Jesus. Digam lá comigo, Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que me tens dado. Eu te agradeço, Senhor, porque não paras de me abençoar, de me ajudar. E eu te agradeço, porque em todas as coisas me tens trazido até aqui. E eu te agradeço, Senhor, porque tudo aquilo que me mostraste ainda vais cumprir na minha vida. E eu creio. E eu creio, Senhor. Grande é o teu poder, grande é a tua glória. E que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E eu creio, Senhor, no teu poder. No nome de Jesus. Eu creio que já estás a operar. E sempre tiveste a operar na minha vida. No nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Uma boa semana. Não se esqueça do que é que aconteceu com José. E não se esqueça da bênção que vai a seguir. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.